Foi uma noite que nada deu certo para o Fortaleza. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Depois de quase 6 meses, 21 jogos, o Fortaleza voltou a perder em casa. E essa derrota, ela tem uma dimensão maior porque é numa competição de mata-mata, né? Então a derrota para o Corinthians deixa o Fortaleza muito complicado na Copa Sul-Americana. Antes de a gente continuar aqui com o vídeo, deixa eu pedir, se você ainda não for inscrito, para se inscrever. Não custa nada, você só me ajuda, ativar as notificações, curtir, comentar, pega o vídeo, joga no grupo do WhatsApp para a galera conhecer o trabalho que eu estou sempre fazendo por aqui, com muito zelo, com muito carinho, tá? Obrigado a todo mundo que tá chegando, a gente tá aí pertinho da marca dos 22.500. Tomara que nesse vídeo a gente chegue a essa marca. Eu sei que a galera tá com a cabeça inchada, que tá pé da vida com o Vojvoda, tá daquele jeito com o time, mas essa é a vida. Vamos seguir, bora falar sobre esse 2-0 do Corinthians, e eu acho que é um consenso, acho que você vai concordar comigo, que o 2-0 fica bem assim. O prejuízo é grande, mas o Fortaleza, por mais estranho que seja, sai no lucro. Pelo segundo tempo do Corinthians, em que o Corinthians colocou o segundo tempo debaixo do braço e disse, é meu, o placar de 2-0 é até magro, é até econômico. O primeiro tempo não, indo até na ordem cronológica dos fatos. Primeiro tempo, tivemos um jogo equilibrado, o Lucero teve uma boa chance, o Corinthians numa proposta diferente do que eu imaginava, eu esperava o Corinthians mais retraído, como foi no Campeonato Brasileiro, isso não aconteceu, um time que foi para o jogo, e o grande erro, o primeiro grande erro do Fortaleza foi ter dado liberdade ao jogador titular do Corinthians, porque para mim é o Garro, mas ele estava no banco de reserva, mas entre os titulares hoje do Corinthians, ao jogador mais talentoso do Corinthians, muita liberdade. E não por acaso o Igor Coronado faz um golaço aos 39 minutos, quase 40, do primeiro tempo, mostrando como ele é um jogador talentoso, técnico, bate bem na bola, joga no ângulo do João Ricardo, não dá para o goleiro do Fortaleza, e esse gol faz um grande mal para o Fortaleza. Esse gol não é assimilado nem pelos jogadores, nem pelo técnico Vojvoda. E eventualmente, antes de a gente entrar no assunto Vojvoda, eventualmente quando alguém pergunta, quando o Vojvoda se equivoca, erra, enfim, pergunta se ele ainda tem crédito, eu sempre digo, o Vojvoda não tem crédito, o Vojvoda tem legado, é o maior técnico da história desse clube. O Vojvoda é o maior técnico do Fortaleza de todos os tempos. O Vojvoda acertou muito mais do que errou ao longo dessa sua caminhada, dessa sua longa caminhada no tricolor do PC. Mas o Vojvoda não está imune às críticas. O Vojvoda sabe disso, inclusive. Acho que o torcedor também tem que ter essa consciência de reconhecer a grandeza, o trabalho, o legado do Vojvoda, a história dia a dia sendo construída, mas o Vojvoda não está imune às críticas, o Vojvoda não está isento, o Vojvoda não é infalível. Hoje, por exemplo, todas as alterações do Vojvoda foram alterações que eu imagino, obviamente que isso deve ter acontecido, com a melhor das intenções, mas que nenhuma surtiu efeito, nenhuma mudou o curso do jogo. Acho, inclusive, que hoje as alterações do Vojvoda prejudicaram mais do que ajudaram o Fortaleza. Por exemplo, Pedro Augusto, e não é personalizando nada, tá? Pedro Augusto. Entrando no lugar do Tite, o que é que Pedro Augusto deu ao Fortaleza que o Tite não poderia fazer? Acho que a entrada do Pedro Augusto naquela função de zagueiro hoje não deu certo, prejudicou o Fortaleza se desarrumou todo no segundo tempo, e um segundo tempo em que o Corinthians teve a incompetência de construir um placar irreversível para o jogo da volta. Porque o Corinthians teve chance para isso. O Corinthians teve chance de fazer o segundo até muito antes do gol do Yuri Alberto. Teve a chance de fazer o segundo, o terceiro, o quarto. 4-0 para o Corinthians hoje, pelo segundo tempo que teve o Corinthians, era um placar ok, era um placar proporcional a essa superioridade. Isso não aconteceu. O Fortaleza que estava, eu imagino que o torcedor disse, rapaz, 1-0 aí, com essa bola que o Fortaleza está jogando, com as chances desperdiçadas pelo Corinthians, vão sair no lucro, esse 1-0 tá bom demais. Só que saiu o segundo. E aí complica muito a vida do Fortaleza na Copa Sul-Americana. Não dava para imaginar esse jogo com o Corinthians jogando para frente, tão ousado quanto
o Corinthians foi hoje diferente do Campeonato Brasileiro. Mas dá para profetizar na Bet Nacional, a Bet do Brasil, a Bet mais amada pelos brasileiros, que tá de cara nova. Nesse novo momento, a Bet Nacional de marca nova, eu convido para você dar um pulinho lá no site da Bet Nacional, o link está na descrição do vídeo. A nova marca é a Bet do Thiaguinho, da Ludmilla, do Vini Júnior, do Céu Galvão Bueno, do Seu Jorge, a minha Bet, de todo mundo, de todos os brasileiros, é a Bet mais amada do Brasil. Repito, link na descrição do vídeo, tá de cara nova a Bet Nacional para mostrar esse novo momento com a consciência de jogar com responsabilidade, de sempre levantando a bandeira da transparência e, claro, esse recado é para maiores de 18 anos. O segundo gol do Corinthians, o gol do Yuri Alberto, pavimenta, ilumina, alarga a pista para o Corinthians chegar às semifinais da Copa Sul-Americana. Ou vai enfrentar Atlético Paranaense ou o Racing. E vão se enfrentar o primeiro jogo nessa quinta-feira. Porque eu não acredito que o Fortaleza consiga reverter lá em Itaquera, onde tradicionalmente Fortaleza tem problemas, onde tradicionalmente qualquer outro clube tem dificuldades de enfrentar o Corinthians lá. Corinthians entra vencendo por 2-0. Quando você... Isso pode acontecer. Com a construção de um placar, o Fortaleza, por exemplo, pode vencer o Corinthians jogando fora de casa por 2 gols de diferença. A grande questão, e o grande problema, e o grande desafio é quando você entra com essa obrigação. Aí muda completamente o cenário do jogo. O Corinthians sabe que conseguiu um baita resultado, poderia ter sido melhor, mas é um baita resultado para o Corinthians, que leva uma vantagem enorme para o jogo da volta na próxima terça-feira. E o Fortaleza, imagino que deve entender que se conseguir a virada, se conseguir a classificação, será uma das páginas mais épicas de sua história. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado, deixa o like, se você curtiu aqui o vídeo, o que é que você acha também? Será que ainda dá? Qual é o atual momento do Fortaleza? Nos últimos 4 jogos, 3 derrotas e um empate? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião também. A gente se vê e será em breve.